Eu já fiz muitos shows de 3, 4 horas no barzinho por 300, 400, 500 reais. Já toquei por muito tempo com uma banda inteira no palco, em bares e casas noturnas por 1.000, 1.500 reais, no máximo aí 2.000 reais, 2 e pouquinho. Já coloquei milhares de reais de equipamentos no porta-mala, estruturas, caixas de sons, equipamentos caros, instrumentos, para no final cobrar muito pouco pelo show. E no final, mesmo com a agenda entupida desse tipo de show, eu sei que é muito difícil fazer lucro de verdade e depois você ter até que trabalhar com outra coisa porque o dinheiro que você ganha com a música não é o suficiente. E eu sei que essa é a realidade de muitos artistas profissionais por aí, cantores, bandas que têm aí um show validado, tem presença de palco, entrega profissionalmente, sabe o que tá fazendo, já tá há anos na estrada, canta muito bem, tem muito talento e ainda passam por isso. Então por isso nesse vídeo eu vou te contar o que eu fiz para sair da dependência desses shows baratos e alcançar contratantes de alto padrão que pagam de 5, 10, 15 mil reais em um show de 2 horas sem você se preocupar com estrutura, mesmo você sendo um artista de pequeno porte. E eu não precisei de empresário, de material caro, de DVD, de produções totalmente inviáveis para um artista de pequeno porte arcar, não precisei de vendedor de shows. Tudo que eu fiz foi um pequeno ajuste. Eu só entendi o meu momento de carreira, entendi quem era meu melhor cliente, ajustei o meu comportamento e organizei os processos comerciais da carreira artística. Então, se você ainda acha que precisa de milhares de seguidores, materiais caros, produções completamente inviáveis para o momento atual da carreira, para daí sim conseguir fazer esse tipo de venda de show, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo e te dar 5 dicas aí para você implementar ainda hoje e mudar o rumo aí da sua carreira. E se a gente ainda não se conhece, muito prazer, eu sou o Thiago Melo, sou músico também, cantor, produtor musical e empresário. Quando eu decidi largar CLT para trabalhar apenas com música, que era o meu sonho, sempre foi meu sonho, eu aprendi a construir um negócio sólido em torno de todos os meus projetos musicais, que me trouxessem segurança e principalmente perspectiva para minha carreira, tá? Para que eu não dependesse aí da sorte, da descoberta, né? Então, o intuito desse canal é justamente isso, te mostrar caminhos para que você, artista de pequeno porte, também possa fazer o mesmo aí com a sua carreira. Então, bora pro conteúdo. Gente, eu sei que faz parte, durante um momento da carreira, tocar por pouco, né? Principalmente se é um artista que está começando, né? Se ele ainda precisa criar casca, né? Mas eu estou falando aqui de artistas calejados, tá? Artistas, cantores e bandas aí que sabem o que estão fazendo, que são profissionais, que sabem entregar um show, tem um show validado. Eu frequento bares e casas noturnas e eu vejo quanto de banda boa, quanto de cantor bom com show ali mega produzido tem por ali, e essa galera tá tocando ali por uma banda com VS no palco, telão de LED, projeção, músicos profissionais tocando por 2, 3 mil reais. E no barzinho acontece a mesma coisa, você vê artista muito bom ali que já você sabe que a pessoa já tem estrada, né? Já tem bagagem, tá ali tocando por 300, 400 reais, 500, 600, 700 num bar no máximo. Então, e ainda tendo que levar a tua própria estrutura, leva caixa e tudo mais, né? Então eu acabo dizendo que sim, um artista que já tem esse nível de maturidade, tocar por pouco é uma opção, tá? E é uma opção que naturalmente o artista acaba se acostumando com isso porque o mercado ele tem esse comportamento enraizado, né? Então o que acontece? Bares e casas noturnas têm um limite financeiro para pagar o artista, só que os contratantes acabam se aproveitando também da quantidade de artistas dispostos a tocar por isso, né? Então vocês acabam competindo entre si e não conseguem ampliar a visão, que existe um mercado além disso, que vocês podem trabalhar o valor do produto de vocês de uma forma muito melhor, tá? Então vocês acabam vendendo preço, né? E se acostumando a construir uma agenda muito extensa dentro desses ambientes que no final não gera um resultado financeiro bacana. E, gente, a gente tem que pensar no financeiro sim, porque se o artista trabalha com música e ele vive de música, ele precisa pagar as contas. É um trampo, né? É um trabalho que precisa ser remunerado. Então, é muito difícil você criar uma perspectiva em cima disso, sendo que as contratações são informais, né? Então, você precisa mudar sua cabeça desde já e saber que existe sim uma forma de você trabalhar
mais organizado, com mais processos, que vai te trazer mais segurança na sua carreira e, claro, cachês melhores. Quando eu trabalhava na CLT, antes de eu falar assim, eu vou meter os dois pés na música agora, né? Então eu sempre tive meus projetos em paralelos, tinha vez que eu ganhava cachê, tinha vez que não ganhava. E eu vou te falar, o fato de ter bandas que não precisam da música para viver acaba atrapalhando um pouco o mercado também. A música ela é uma área muito generosa, né? Então, tantos profissionais quanto robistas acabam se inserindo no mercado, né? Isso aí atrapalha um pouco quem está ali nos estágios iniciais da carreira. Estar nos estágios iniciais da carreira não significa que você não é bom, não significa que você não é profissional. Pelo contrário, a carreira artística é um funil, né? Quem chega lá no final, no mainstream, é 1% ou menos, né, dos artistas que estão aqui no topo do funil, né? Então, você construir um projeto sólido que te leve para as outras camadas da carreira exige tempo, maturação, foco, consistência, e isso aí pode demorar anos, né? Então, isso não significa que nesses estágios iniciais do funil você não possa vender bem seu show, né? Então, é sobre isso que eu trago aqui. E quando eu decidi aí ir para música de verdade, eu precisei entender um pouco do mercado. Eu falei, gente, mas não é possível, como que eu faço para vender meu show melhor, né? Então isso sempre me incomodou, sempre incomodou o meu sócio, né? Então isso aconteceu em um período em que a minha dupla sertaneja estava se consolidando, a gente falou, vamos para cima, vamos fazer direito. E a gente tem, tanto eu quanto o meu sócio, temos uma bagagem corporativa muito grande que permitiu enxergar algumas problemáticas no mercado que quando você olha só com a visão artística, você não consegue ver. Então foi aí que eu entendi que mesmo você sendo pequeno, não significa que você tem que cobrar barato, tá? Então isso acontece justamente quando você tenta vender o seu produto artístico apenas na base do preço. Você não consegue mostrar o valor do seu trabalho. E para você construir o valor do seu trabalho, você precisa entender seus diferenciais, criar uma promessa em torno do seu produto para que você se destaque, mas principalmente você colocar o seu produto para as pessoas que tenham dinheiro para te comprar. Então, por isso que você precisa olhar além dos bares e das casas noturnas, tá? Você precisa separar o perfil do contratante. Eu vou fazer um vídeo só disso, de perfis de contratante, tá? Eu não vou aprofundar muito nesse, porque não é o momento. Mas você precisa entender o seguinte, para a gente entrar aqui na mesma página. Os bares e casas noturnas, eles precisam de público. Então, quanto mais público você tiver, mais moral eles vão te dar, tá? E é o seguinte, mesmo você tendo uma boa quantidade de público, eles têm um teto de faturamento e eles têm um teto para te pagar. Então, dificilmente você vai conseguir, mesmo você falando, olha, contratante, eu estou fazendo um excelente trabalho aqui. Quando eu venho, é diferente. Olha só o que acontece no bar. Olha só quantos covers você vende. Olha quantos bilhetes você vende, né? Então, isso aí já é um termômetro para você pegar e trucar o contratante. Quando eu venho é diferente, você tem que me pagar um cachê melhor. Só que ainda assim existe um teto. Esse teto é muito difícil de você quebrar se você estiver extremamente focado só nesse tipo de perfil, tá? Então, de repente, você produzir um evento dentro desse ambiente, né? Você organizar um evento seu dentro desse bar, dentro dessa casa noturna, para promover tua marca, para promover teu show e vocês cobrarem um ticket diferenciado nesse dia, porque o evento vai ter um tema, vai ter todo um conceito diferenciado do restante da programação do bar, aí faz sentido, vocês combinam o jogo, a portaria, como vai ser, e você consegue fazer cachês mais altos nesse sentido, tá? Mas isso aí você vai fazer de uma forma sazonal, não é sempre, né? Então, é muito difícil você colocar a expectativa do seu faturamento geral em cima desse tipo de show. Thiago, mas aonde então eu vou colocar o meu produto, né? Onde eu vou vender o meu show, né? Eu já estou falando numa linguagem assim para vocês ir pegando, tá, gente? Produto, empresa, enfim, conceito, valor, né? Então, são palavrinhas aí mágicas que vai mudando um pouco o raciocínio de vocês aos poucos, tá? Então, onde que eu consigo vender o meu show melhor, tá? Então, primeiro você tem que entender o que é uma boa venda. Uma boa venda, eu considero, tá? De um show acústico, R$5.000, tá? Poxa, Thiago, R$5.000? R$5.000 para 2 horas de show
e você não ter que se preocupar com estrutura nenhuma. Todo o restante aí arcados pelo contratante. Como eu falei, o contratante certo vai te pagar isso. Agora, se você for colocar isso para o contratante errado, não tem jeito. Você vai tomar um não bem grande assim e ele vai achar que você está roubando ele, tá? Então, o que eu falei lá atrás? Você precisa construir esse valor em cima do seu show, tá? 8, 9, 10, 15 mil reais para um show com banda completa, onde você tem mais pessoas no time e você consegue aí, obviamente, cobrar mais caro por isso e também construindo valor em cima desse produto que eu falei, você consegue aí fazer uma boa venda de show, tá? Então, quem são esses contratantes que eu consigo cobrar muito bem, né? Então, afinal, primeiro a gente separa eles em outra camada. É os contratantes que não precisam de público, né? Bares e casas noturnas precisam de público, esses contratantes não precisam de público. E por que isso é uma vantagem para o artista pequeno? Porque você não precisa comprovar o tamanho da sua marca, tá? Ele não precisa da sua atração de público para gerar lucro no evento dele, porque ele está tirando o dinheiro do evento do bolso dele, tá? Então, esses contratantes são as empresas, eventos corporativos, eventos sociais, que eles precisam do papel do artista ali dentro de um casamento, dentro de uma festa de lançamento de produto, dentro de vários contextos que acontecem o ano inteiro, são milhares de eventos, ou seja, é um mercado gigante, onde eles precisam de um artista ali para fazer o papel do fornecedor da música, né? É o artista que vai ali apimentar o evento dentro do momento certo da programação e entregar o seu produto artístico. E é justamente isso, gente. Esse perfil de contratante, ele enxerga o artista como um produto, né? E o artista, ele é um produto. O show do artista é um produto. A música do artista é um produto, né? Então, o artista, ele tem vários produtos ali. E o que você precisa fazer? Você precisa colocar o seu produto de uma forma que esse contratante entenda. Porque ele não vai entender o que você faz no barzinho, o que você apresenta ali, ele não entende que aquilo serve para o contexto dele. Você precisa construir uma narrativa para ele, né? E essa narrativa envolve também a parte profissional da coisa, esse contratante perceber você como uma empresa que não vai, assim, fazer coisa errada no evento dele, né? Então, a música, infelizmente, ela tem essa questão da informalidade e isso acaba pegando mal para empresas que trabalham de uma forma muito séria, muito organizada. Então, empresas organizadas, eventos organizados, eles estão dispostos a pagar muito mais por isso, pela organização, porque eles estão acostumados você pega um casamento para fazer, poxa, tem até um amigo meu que brinca, né? Tudo em casamento é múltiplo de 1000. Por que é muito caro? Porque não pode dar errado, é tudo muito requintado, sofisticado, é preciso cuidado, aquele dia não vai acontecer de novo, né? Então, os noivos, sabendo disso, eles estão dispostos a arcar para ter uma boa banda no evento, para ter um bom cantor, para ter uma boa estrutura, porque aquele momento lá é o momento da vida deles, é o projeto da vida deles, né? Então, quem casa não tem intenção de casar 2 vezes, né? Embora isso aconteça, mas vocês entenderam. E evento corporativo é a mesma coisa. Estão ali presentes nesses eventos empresários, clientes, fornecedores, parceiros para selar ali um elo, um networking, uma conexão e gerar mais negócios, e a música tem um papel fundamental ali de fazer ali esse evento acontecer. Então, gente, essa visão de mercado me tirou do papel de vítima. Nossa, o mercado é difícil, né? As casas noturnas não querem pagar, os bares não querem pagar. Gente, deixa eles. Por muito tempo eu fiquei muito bravo, assim, com o dono de bar que tratava mal o artista e, assim, cabe ao artista viver nesse mundo. Você tem que usar esse mundo ao seu favor, tá? Às vezes é interessante você participar de algum bar, casa noturna da tua região, para você fazer um movimento de marca. Esquece o cachê, né? É dar murro em ponta de faca com esses caras, entendeu? Então você vai lá como investimento. Você sabe que lá vai ter um público, às vezes para você lançar tua música, para você divulgar teu trabalho, às vezes até para ter clientes dos eventos sociais ali dentro. Eu já vendi casamentos dentro de bar, né? Porque noivos viram um show e falaram: meu, vocês fazem casamento, né? E naquela época nem a oferta de casamento estava pronta ainda, né? Então, quando a oferta ficou pronta, foi muito mais fácil vender. Mas de bar mesmo já saiu vendas, né? Então, você tem que ter um olhar mais empreendedor em cima do que você está fazendo. Eu estou ali usando o bar, casa noturna de vitrine.
E, principalmente, quando a gente pensa em público, fãs, onde que os fãs estão? Onde que você constrói base de fãs ao vivo? Esses ambientes são os mais fáceis, né? Todo mundo que gosta de música vai pra balada ouvir música. Todo mundo que gosta de consumir o entretenimento sai à noite, vai no barzinho e lá onde o artista está e acaba gerando esse elo. Então, o artista ele precisa ter essa visão para ele converter o fã dele, converter o público em fãs, em ouvintes, né? Em seguidores, né? Para que você aumente sua base, não para fazer dinheiro. Nesse momento, é muito difícil você colocar uma expectativa financeira em cima de donos de bares e casas noturnas. Então, essa é a primeira lição, gente. Parem de colocar a expectativa da carreira de vocês em bares e casas noturnas, né? Esse tipo de cliente não é para gerar uma receita forte e segura no seu negócio, né? É como se você construísse a estrutura do seu negócio em cima de areia, né? Então não tem alicerce, não tem cimento, não tem nada sólido. Então, para vocês construir algo sólido, vocês precisam pensar em funis de vendas. Como que eu construo funis de vendas para fazer essas vendas maiores, né? Porque essas vendas maiores te possibilitam você gerar caixa, você se manter com a música e principalmente pagar muito bem tua equipe que está ali te apoiando. Todo mundo que acaba reclamando do cachê também, né? Os músicos, a equipe técnica. Se você começar a fazer diferente, agir como dono do seu negócio, você consegue proporcionar um ambiente de trabalho seguro para eles também, né? Então todo mundo ganha, né? Então o posicionamento começa com você, porque se o artista não sai para tocar, o mercado não existe, né? Então o mercado ele acaba existindo porque o artista tem um produto a ser comercializado e todo o resto gira em torno do artista, né? Então, por isso, infelizmente, se você escolheu a frente de ser o artista, você tem uma responsabilidade maior em cima do negócio e em cima da venda, né? Todos dependem de você, todos dependem da sua venda e da sua postura, né? O cliente do músico que está trabalhando para o artista não é o seu contratante, o cliente do músico é você, né? Então ele tem que vender o trabalho dele para você e você tem que oferecer condições de trabalho boa para ele também, né? Então fica essa sugestão, esse aprendizado aí para vocês. Essa visão mudou a forma como eu me posicionava no mercado. Então essa divisão de contratantes formais e contratantes informais existe no mercado e você precisa escolher para quem você quer trabalhar, tá? O que acontece? O contratante informal, ele vai no preço, ele quer o mais barato, ele tá ali querendo, ele tem outras preocupações com o negócio dele, então ele quer economizar, ele precisa de coisas fáceis, né? E como o mercado artístico é fácil de ser contratado, né? Qualquer um vai por qualquer preço, infelizmente, e não é por mal, é porque falta conhecimento, falta o artista ampliar essa visão justamente da forma que eu estou colocando aqui, tá? E tá tudo bem, tá? Eu tô fazendo esse trabalho justamente para que ele chegue em artistas que não têm essa visão, para que vocês saibam, existe saída, existe um caminho, mas começa por você. Então, olhando o mercado dessa forma, me ajudou demais assim, a tomar a decisão de, poxa, eu vou largar aqui meu salário seguro. Eu tinha posições legais no CLT, eu tinha construído uma carreira muito bacana, né? Apesar de eu não ter sido meu sonho, eu gosto muito de tecnologia. Essa vivência me ajudou demais a também olhar a parte da música de uma forma diferente, né? Então eu agradeço muito a todo esse histórico que eu tenho, passei por empresas maravilhosas assim que me deram oportunidades incríveis e graças a isso eu aprendi a olhar para a música de fato como um negócio. Eu agradeço também ao meu sócio Amorim, porque juntos a gente teve essa visão de mercado e a gente conseguiu entender, poxa, basicamente é um produto que precisa chegar ao contratante certo, né? Porque esse contratante certo é o que vai sustentar o resto da carreira, né? Lembra que eu falei do funil? Pra gente chegar lá um dia, você tira do sonho, né? Vamos parar de pensar... Nossa, se alguém me descobrir, eu acabo me acomodando nessa questão de vender o show barato, ficar dependendo de bar, ficar dependendo de casa noturna, na expectativa de que alguém no mercado vai me achar, daí vai mudar minha carreira. E, gente, isso pode acontecer? Pode, acontece, mas é mínimo, né? Então, se você quer trabalhar com a música, você vai colocar a segurança, né, os seus planos de vida em cima disso, né, em cima de uma hipótese, né? Então, é muito melhor você entender que dentro desse caminho, dentro desse funil da música,
você, nesses estágios em que você não tem uma receita direta do teu fã, ou seja, o teu fã ainda não paga suas contas o suficiente, né? Para você falar, uau, né? Posso viver de boa, né? Só vendendo minha música autoral, vendendo meus shows autorais, né? Você basicamente entende que você pode ter, dentro desse mesmo conceito, se você tem uma banda de rock, se tem uma dupla sertaneja, se você tem ali um projeto na MPB, se você tem ali, independente do gênero em si, você tem um produto artístico bacana que você está construindo tua base de fãs, lançando suas músicas, você pode fazer esse paralelo dentro desse mesmo projeto sem afetar o teu conceito artístico e suprir essa demanda latente do mercado. Simples assim. Você olha para o mercado de uma forma como prestador de serviço mesmo. Você tampa um buraco que existe no mercado porque existe a demanda ali disposta a te pagar mais. Do contrário disso, o que acontece? Você vai acabar tendo que trabalhar com outra coisa, né? É muito melhor você trabalhar dentro da música para sustentar a tua carreira, para que você chegue em patamares maiores, do que você trabalhar com outra coisa e ter ali que fazer a música em paralelo também, né? Então basicamente isso tirou a minha visão, né? Olhando dessa forma, tirou a visão do 880, né? Que o artista ou ele tá no barzinho ou ele tá na Globo, né? Então você tem ali o caminho do meio, né? Que é esse caminho que é o caminho da sustentação da carreira, né? Então você sabendo que você consegue, que o seu produto ele tampa esse buraco, é claro que não adianta você falar, pô, eu vou fazer um show de heavy metal dentro de um casamento. Não adianta você vender gelo no Alasca, né? Você precisa vender cerveja na praia, né? É mais fácil entender desse jeito. Então, você tem que oferecer também onde tem demanda. Você tem que entender o mercado brasileiro, que tipo de música que esses eventos consomem, né? O meu produto, o meu projeto tem aderência a isso? Poxa, então eu vou fazer. Ah, se não tem nada a ver, então eu vou seguir do meu jeito aqui e foda-se, né? E, na verdade, você tem que pensar... Se você pensar só na sua arte e não pensasse no consumo em si, você pode construir o teu nicho, sim. Pô, é um conceito totalmente inovador que vai chegar ali em tais pessoas e eu vou construir minha comunidade. Só que, cara, até você construir tudo isso, você precisa de dinheiro, né? E se esse dinheiro não vier da música, vai vir de outro lugar. Então, você vai ter que fazer as duas coisas, é o que eu falei. Então, às vezes é hora de você entender também onde que eu consigo encontrar um caminho em que eu consiga colocar o meu produto para suprir essa necessidade do mercado e ainda construir a minha marca autoral, né? Então, você une esses dois mundos, né? Então, você entra no equilíbrio. Então, voltando na analogia do rock, às vezes você não consegue fazer um show de heavy metal num casamento, mas, pô, a banda de pop rock que tem músicas mais populares dentro do rock é super bem-vindo, né? Pop rock nacional, internacional, coisas assim que agradem a massa, porque nesses eventos corporativos, sociais, sempre vai ter uma massa, né? Pessoas com vários tipos de gostos, né? Você não vai ter ali uma comunidade que gosta só daquilo, né? Então, o seu repertório precisa ser popular. E ser popular não significa que ele precisa ser ruim. Pelo contrário, você pode... Tem muitas coisas populares que não são tocadas. Aliás, as pessoas estão fazendo muito mais do mesmo. É uma oportunidade para fazer coisas novas dentro... releituras, inclusive, dentro de coisas que as pessoas estão carentes. Hoje está muita gente precisando de música boa, ouvir música boa nos eventos, sem escutar aquele mais do mesmo, né? Claro que tem aquelas músicas que sempre funcionam em cada nicho, né? No sertanejo, no pop, no rock. E às vezes, se você não tocar, lascou, né? Então, no sertanejo, por exemplo, a gente... Se não tocar Evidências, não teve show, né? Então, vai mais ou menos por aí, né? No rock, se não tocar, sei lá, Smoke on the Water, não teve show também, né? Então, vai ter que tocar. Dando um exemplo aqui, tá? Então, você precisa encontrar esse caminho. E se você é um artista que tem um show bom, um show validado, essa narrativa que você precisa construir para esse setor. Você tem que direcionar todo o seu projeto, toda a sua comunicação, abrir essa bifurcação na sua carreira para atender esse setor, tá? Então, isso aí foi o que trouxe muita perspectiva ao meu projeto e também a minha decisão de trabalhar só com música, porque com esse mesmo raciocínio eu criei outros projetos, tá? Eu virei produtor musical, eu construí uma marca dentro desse nicho, onde eu produzir músicas online, principalmente na época da pandemia, que os shows pararam. Então eu fiz eu comecei fazendo guias, depois eu fui fazer produções finais para os artistas, aprendi muito, vendi muito, né? Então, tudo com o mesmo raciocínio. Eu criei uma solução para uma dor do mercado. E um outro ponto muito importante, eu nunca me conformei que em todas as empresas que a gente conhece, em outros segmentos, mesmo empresas muito pequenas,
todas se preocupam em processo, formalização, organização, documentação, proposta comercial, contrato, ter um site, ter uma página de vendas, ter ali um padrão de atendimento, ou seja, processos. Todas as empresas se preocupam em construir processos e na música não. Só porque você é artista, músico, que você vai pro bar tocar, vai pra casa noturna fazer um show, não significa que você não tem processo. Gente, é um produto, é um serviço, precisa ter, tá? Simples assim. A partir de agora, pensa assim, se eu tenho um projeto artístico, eu preciso ter processo para tudo, tá? Então, você precisa saber construir processo, ir atrás disso, colocar a tua cabeça em torno disso. Porque isso vai mudar o jogo de como você atende, de como você apresenta seu serviço. Por isso que eu sempre brinco, né, nos meus conteúdos, principalmente no Instagram, onde está a maioria até o momento, que às vezes você tem um baita de um material, você constrói um baita de um DVD, constrói um audiovisual e investe, né? Ou dá um jeito de investir nisso. Quem não tem dinheiro dá um jeito, quem tem dinheiro vai lá e coloca. E você não constrói os processos que vão de fato alinhar a tua comunicação às dores de um contratante, né? E principalmente, às vezes, você saber quem é o melhor contratante para sua carreira. Que tipo de material é o melhor que eu desenvolvo nesse momento da minha carreira? Às vezes um DVD, às vezes uma produção muito alta, no momento em que você ainda está construindo uma base de fãs, não é o momento ideal para isso. Você precisa validar o teu conceito, né? Às vezes uma produção de um single, um EP no máximo, é o suficiente para você testar. É muito mais barato, né? Então, muita gente acha que precisa de tudo isso e mesmo de pessoas, né? Eu conheço artistas com DVDs, artistas com produtos muito legais que não passam das vendas de 2, 3 mil reais, tá? Enquanto eu não tenho nada disso, não tenho uma produção audiovisual hiper incrível e eu vendo show de 10, show de 15, eu vendo um acústico de 5 mil, né? Então, um acústico de 5 mil já é muito mais do que um show com uma banda inteira por 2, 3 mil, né? Por quê? Eu mudei meu foco não ficou mais no que eu preciso ter. Eu preciso ter o que aquele artista grande tem para eu conseguir vender melhor meu show. Tira isso da cabeça. Você precisa construir processos. Hoje um noivo, ele quer entender como o teu show funciona dentro do casamento dela. Uma empresa quer entender se você tem a vibe ideal para aquele clima que ela precisa. E aí, quando ela encontra você como fornecedor ideal, ela paga o preço, porque ela sente segurança, confiança. Então, a segurança, a confiança vem muito além, às vezes, do que só da parte artística. É claro, gente, a gente está falando aqui de entregar bom show. Eu nem comento aqui da parte artística, de você entregar um show legal, porque isso realmente é um papo para artistas que sabem o que estão fazendo, né? Você que ainda não construiu um bom show, se ainda não está ali com um produto totalmente seguro, você ainda precisa criar casca, e tá tudo bem, vai criando, mas eu considero aquele período, você tem que ter um prazo. Pô, eu vou criar casca durante quanto tempo? Pô, eu fiquei no barzinho tocando lá no Espetinho, né, que eu sempre brinco com a Amorim, a gente tocava muito no Espetinho lá em São Bernardo do Campo, por 200, 300 reais, a gente usava esse dinheiro, só que a gente já tinha essa cabeça, a gente usava esse dinheiro para quê? No bar ninguém tocava porque pagava isso, era muito pouco e não tinha nenhuma dupla com sanfoneiro que tocava lá. Lá só tocava muito sertanejo. A gente pegava todo o nosso cachê e pagava o sanfoneiro. Por quê? Fica mais legal, o show fica mais bonito. Então e o público gostava muito da gente. Então aquilo ali serviu para fazer vários vídeos legais que melhoraram significativamente o material da dupla e a partir dali já saíram os primeiros casamentos, né? Então, durante esse período de 1 ano a gente validou o repertório, validou o show, validou tudo que foi necessário aí para a gente ir para o próximo passo. Então, por isso que eu falo, você ficar nesse passo que você está agora de tá aí há 5, 6, 7 anos ali tocando por esses valores, é uma opção, tá? Se você ficar esperando alguém vir ali para produzir o seu DVD, conduzir a gestão da tua carreira, cara, se você ama a música mesmo, você precisa cuidar dessa parte, né? Então, você precisa aí separar um tempo na sua semana para organizar essa parte que é extremamente importante. Sem ela, dificilmente você vai conseguir escalar, tá? E trazer segurança financeira para você. E a pergunta que não quer calar, né? Mas, Thiago, como que você consegue esses clientes, né? Cara, primeiro, aquela coisa, você tem que organizar a casa. Você precisa saber que você precisa ter esse foco, né? De organizar os processos, né? Quando você tem essa cabeça, fica muito mais fácil. Você passa a consumir conteúdo sobre isso. Como é que você organiza um processo comercial? Como que você
faz ali essa demanda chegar, né? Então, o seu posicionamento na internet muda, a sua comunicação muda. É claro, existem funis desenhados para isso, né? E isso aí, existe um processo para que isso chegue, né? Não dá para eu explicar tudo isso dentro de um vídeo, mas eu falo com mais detalhes sobre isso dentro das minhas cartas, né? Então, que são as cartas de um artista CEO, que eu te convido a se inscrever, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu escrevo mais profundamente sobre esses processos também, que vai trazer mais consciência para você e você vai conseguir organizar aí o mapa mental disso tudo, né? Então, e o nome dessas cartas se chamam Cartas de um Artista CEO justamente por isso, porque foi o que eu me tornei, né? Um artista CEO, ele é um modo de vida, né? Então, quando a gente pensa que nós temos que ser CEOs da nossa carreira, a gente sai fora dessa dependência de achar que o mercado te deve alguma coisa, que alguém precisa te encontrar, né? Então, você passa a organizar a parte empresarial da sua carreira e em equilíbrio com a arte, né? Isso significa o quê? Que não é para você ali bitolar no escritório e você não fazer mais o que você ama, né? Pelo contrário, você tem que encontrar um caminho do meio e saber que isso precisa ser feito e que você pode sim se dar ao luxo de fazer o que você ama e ter ali um CEO, que é você mesmo, né, exercendo um outro papel, cuidando dos processos, organizando ali as propostas, o atendimento, o fluxo comercial, como é que chega nessa demanda. Então, cara, a partir de hoje, divide na sua semana. De segunda, terça e quarta, eu vou ser o CEO da minha carreira. Eu vendo, na quinta, sexta, sábado eu entrego, né? Então, vai por aí que isso aí já é uma baita mudança de mentalidade, tá? E algo muito interessante, né? Quando você pensa assim, eu quero ser descoberto por um empresário, eu quero ser que o mercado me note. Quando você começa a adotar esse comportamento, fica muito mais fácil do mercado te notar, porque ninguém quer um artista cru que não sabe falar de negócios, né? Então, o investidor, o empresário, tão sonhado aí, escritório, né? Que as pessoas querem fazer parte, eles também olham para a parte de negócio do artista. Ninguém quer pegar um artista para criar, né, do zero, né? Existem os casos, né, que, enfim, o artista chegou lá com baita talento, a pessoa investiu, e isso aí, gente, acaba sendo muito ilusório, porque acontece em 1 em 1 milhão, né? Então, o resto tem que trabalhar, o resto tem que vender show, né? Encontrar vendedor de show também não é uma tarefa fácil. Eu diria que, como dizia o Anderson Ricardo, que é um mentor que eu gosto muito, eu sigo ele, né? Ele foi empresário do Luan Santana. Ele fala que vendedor de shows não existe porque ele que treinou todos e todos já estão muito bem amparados, né? Trabalhando aí com seus artistas, seus escritórios, né? Então, realmente é um mercado que é muito pequeno, né? Esse mercado, e quem já está trabalhando com artistas que estão no rolê. E você pode fazer parte desse ciclo, né? Desde que você comece a fazer, né? Então, você precisa fazer para depois você virar até exemplo, né? E eles verem você como um diferencial. Então, isso aí vai fazer com que você chegue a acessar essas pessoas de uma forma mais rápida até. Então, basicamente, pessoas de negócios gostam de conversar com quem fala de negócios, tá? Então, a gente tem que entender que a arte existe sim, mas a gente ficar bitolado só nisso. Eu sou o artista e alguém que cuide do resto, cara, vai faltar dinheiro, certo? Então, artista, o que você precisa fazer aí a partir de agora? Primeiro, reconheça o momento da sua carreira, tá? Então, eu sempre falo, gente, que não tem problema você ser pequeno, tá tudo bem ser um artista pequeno, tá? Eu sou um artista pequeno, você precisa usar isso ao seu favor, tá? Ser pequeno não significa cobrar barato, ser pequeno não significa que você não é profissional. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, sobre isso, que tem muito artista pequeno tentando ser grande, tem muito artista pequeno que tá tentando mostrar uma estética de astro pra, enfim, tentar vender melhor, tal, só que não vende porque não conecta, não é verídico, entendeu? Ele tá ali todo... Tem gente que até aluga carro, cenário para fazer umas coisas mirabolantes ali no conteúdo, só que o cara tá ali atrás vendendo show de R$1.000, R$2.000. Por quê? Porque não é verdadeiro, entendeu? Tá tudo bem você ser pequeno, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou um artista pequeno, só que eu sou um artista CEO, um artista que sabe organizar os processos, que gera a sustentação necessária para você continuar na jornada. Gente, um show de 5, 10, 15 mil reais é o suficiente para vocês fazerem bons faturamentos. Se você fizer shows acústicos de 5 mil reais, é 50 mil reais de faturamento com apenas 10 shows, né? Só disso aí você já consegue fazer uma baita retirada mensal limpa para você, pagar muito bem tua equipe
né? E existe muita... Eu falo de show acústico porque tem muita demanda de show acústico para esses mercados, né? Principalmente para eventos corporativos, jantares, coquetéis e tudo mais. E 10 mil reais para tocar no casamento, tocar numa festa de 15 anos, né? É um cachê 10 vezes maior do que o que uma balada paga, né? Então, reconhecer o momento da sua carreira, você saber que existe uma jornada a ser vivida ainda para que você atinja outros estágios. Quais são esses estágios? Pô, você vai lançar a tua música, a sua música teve alcance, você estourou uma música, você conseguiu alcançar as prefeituras, né? Que é outro tipo de contratante também que você... Às vezes, muita gente ataca esse contratante no momento errado e se frustra porque os contratantes também precisam de público. Se você não tem público para levar, dificilmente você vai ter discurso para argumentar a tua representatividade artística, né? Então, essa construção de público exige investimento. Esse investimento é para você produzir suas músicas, para você gravar seus clipes, gravar seus vídeos, enfim, fazer o investimento de marca necessário, fazer anúncios, né? Esse dinheiro precisa vir de algum lugar, né? Então, se você é um artista pequeno, vai vir da onde? Vai vir do show. A maior fonte de receita de um artista é o show, do artista grande é o show, né? Então, você aprendendo a vender teu show melhor desde já, mesmo sendo pequeno, você consegue fazer caixa para isso. E a melhor coisa que você precisa fazer por você nesse momento é reconhecer o teu momento, saber que você é um artista que está construindo marca ainda, que a tua marca ainda não paga no piloto automático, né? Ou seja, você não tá dormindo lá e tem um fã gerando royalties pra você, você tá ali dormindo, tem gente comprando ingresso para ir ver seu show, só o seu show, né? Então, é isso, tá? Reconheça o teu momento da carreira e saiba que existem contratantes muito bons que você pode atingir nesse momento. A segunda dica importantíssima. Gente, vocês têm que tomar uma decisão, que é uma coisa muito difícil. Tomar a decisão de sair da informalidade, tá? Isso tem um preço. Qual que é o preço? Cara, você não vai mais aceitar tocar por qualquer coisa, tá? Se você é um artista que tá ali no jogo já, você não tem outro trabalho, você já tá vivendo só com o dinheiro que você ganha, cara, não faz uma loucura, não vai perder seus contratantes, né? Você precisa tomar a decisão de, a partir de agora, mudar o teu comportamento, mudar teu posicionamento e estudar, vai estudar, assina as cartas lá que você vai aprender muito com as minhas cartas, começa a aplicar um passo de cada vez de tudo que você vai vendo, tá? Então, para que você consiga já melhorar a tua... Tenho certeza que após esse vídeo você já vai ter coisas muito legais aí para aplicar, né? Já está aplicando mentalmente. E você tem que fazer uma escolha, né? Então, escolher não fazer mais parte da informalidade, tá? Então, isso aí requer que você diga alguns nãos para você começar a abrir alguns sim. Se você continuar construindo agenda em ambientes informais, você não vai sair disso aí. Você tem que, aos poucos, ir se desligando disso. Se você ainda tem outra fonte de renda, se dê ao luxo, usa isso a seu favor. Foi o que eu fiz com o Amorim na época. Nós não tocamos mais por menos de tanto, nós não saímos por menos disso, e nosso contratante tem que ser esse. Acabou. Né? Tudo mudou pra gente, foi uma decisão muito sábia na época. A gente, na época, tinha outros trabalhos quando a gente tomou essa decisão, só que foi essa decisão que permitiu com que o projeto avançasse. Fizemos vendas excelentes, fazemos até hoje. Isso permitiu com que eu focasse 100% na música, né? Com os shows e com os outros projetos musicais que eu criei em torno disso. Terceira dica, decida organizar os processos de agora em diante, né? Eu sei que é difícil falar quais processos, são muitos, né? Mas é o seguinte, gente, quando a gente pensa em processo, tudo tem que ter processo, tá? Ou seja, para você atender um cliente tem que ter processo, para você mandar o seu valor tem que ter um processo, para você entregar teu show tem que ter um processo, né? Então, para o cliente te encontrar tem que ter um processo, né? Então, pense a partir de um momento em processos, né? Eu quero fazer um atendimento. Como que eu faço esse atendimento? Como que eu organizo isso? Eu quero mandar o valor do meu show. Como que eu mando? Então, coloque tudo isso de uma forma formalizada. Você vai mandar o seu show jamais em texto no WhatsApp, o valor do seu show. Você vai pensar em aprender a precificar o teu show, tá? Então, vai ter vídeo no YouTube depois disso, vai ter carta sobre precificação, tá? Então, não é o momento agora, mas organize tudo para que você pare de fazer coisas de cabeça, pare de fazer coisas informais. Se você quer sair da informalidade do mercado, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ser informal, tá? Então, se alguém te liga perguntando o preço do teu show, manda um WhatsApp, entenda, esse cara aí, ele é o perfil ideal para mim nesse momento, vale a pena vender esse show?
enfim, você tem ali, a pessoa ela vai entrar num lugar onde você fala sobre seu show. Esse lugar existe? Você tem um site, uma página de vendas? Pensa fora do Instagram, tá, gente? O Instagram é uma ferramenta maravilhosa, necessária, mas você precisa construir... Lembra que eu falei construir um negócio em torno disso? Então você consegue ali colocar o teu posicionamento artístico, como é que funciona o teu show em vários lugares além do Instagram. Começa a pesquisar, constrói um processo para isso, tá? Então pense em processo, ok? Quarta dica, não menos importante, adquira um comportamento empresarial. Eu sei que o artista tem que cantar, chutar o balde e o empresário tem que segurar o rojão ali atrás. Vai chegar o momento para isso, mas a dica que eu dou é essa. No palco, seja um artista. Tenta pensar assim, que você empresário, né, da sua carreira, você está organizando o palco para o artista de amanhã pisar, né? Então, quando você estiver no bastidor, seja empresário. Assuma essa postura. Fala, eu cuido da minha carreira, eu cuido do meu negócio. Isso aí muda a forma como você olha processo, negócio, como que eu entrego o meu show. A tua comunicação muda. Quando você olha o processo, a hora que você for falar para um cliente, o jeito que você entrega teu show, ele já vai saber que você não é qualquer um. Ele não vai mais te comparar com aquele cara que não faz isso, porque a maioria não faz. Então seja diferente, faça você. Argumente de uma forma profissional como que você entrega o seu produto, o seu serviço. Tenha um comportamento empresarial perante os seus clientes. Se você não tem ninguém para fazer isso por você hoje, você tem que fazer, tá? Amanhã você vai ter, mas faça você primeiro enquanto você não tem, tá? Comportamento empresarial. E por último, que sela muito com essa questão do comportamento empresarial, seja um artista CEO, tá? Como eu falei anteriormente, o artista CEO, ele é... Esse nome CEO, ele tem essa questão de em inglês, né? Chief Executive Officer, né? Então, que é o diretor executivo, traduzindo. Você é o CEO, né? O cargo de maior importância da sua carreira, né? Da sua empresa, para que você consiga dar o norte. Se você é um CEO, você tem que pensar na estratégia. Pô, para onde eu tô indo? O que eu quero da minha carreira? Eu tô falando com o público certo? Que processo precisa ser organizado? Que tipo de ação é importante nesse momento? Que material é mais importante eu gravar nesse momento? Eu tô apenas me iludindo, querendo fazer aquilo que o fulano fez só porque tá no hype? Ou eu posso fazer do meu jeito porque isso aqui combina mais com o tipo de venda que eu quero fazer, né? Então você, como CEO, ser um artista CEO é um modo de viver, né? Então é um modo de agir, é um modo de sentir as coisas, né? Então você é um artista que não é só o cara ali que tá adoidado ali cantando, dançando, fazendo o teu show acontecer, que é muito importante, né? As pessoas precisam ver seu lado artístico. Então você precisa construir essa persona dentro de você, né? Que é o CEO da sua carreira. Então seja um artista CEO. Ser um artista CEO é algo que vai só somar na sua carreira, principalmente se você é um artista pequeno. E quando você for grande, adivinha só, isso não vai mudar, porque basta assistir entrevistas de artistas grandes e todos eles falam, cara, minha carreira é uma empresa, tem que cuidar dos negócios, isso aqui funciona assim, eu entro na operação porque eu quero ver o que está acontecendo com os números, com as vendas, com os nossos contratantes. A cabeça não muda, você vê que quem chegou lá adquiriu esse comportamento, tá? Então, se você adquirir esse comportamento hoje, mais rápido você vai chegar lá. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo, nos vemos logo mais.